Estamos de volta para o terceiro e último bloco do programa Polêmica. Para você que ligou a TV agora, nós estamos aqui com Jorge Luiz, jornalista e superintendente da Igualdade Racial. Jorge, vamos só complementar o assunto do segundo bloco com relação à questão da visão das religiões afro, e você até tocando num ponto importante que hoje o ingresso do branco, não só como fiel, mas também como o religioso central, também são brancos, né? Com certeza. O Cláudio, olha só, lá na Fundação, as pessoas sempre perguntam a gente sobre essa questão de religiosidade. Lá a gente trata isso com muito respeito, com muito cuidado, porque a gente trabalha com o público. É uma pluralidade muito... Pois é, e só para você ter um exemplo, a gente quando chegou lá nessas comunidades quilombolas, nós, logo no início de 2009, nós começamos a fazer um projeto lá, tal, durante a semana com capoeira. Uhum. Levamos nosso grupo de capoeira para lá, aí as crianças participaram durante toda a semana, nós estávamos na escola lá em Conceição do Imbé, as crianças foram, participaram, tal. Aí chegou o final de semana, na segunda-feira seguinte não tinha uma criança no evento de capoeira que a gente estava fazendo lá. Aí, quer dizer, nós saímos perguntando nas casas por que as crianças não foram. E nós descobrimos que, por orientação do pastor da igreja, essas crianças não deveriam ir a esse evento, porque ele imaginava que onde tinha tambor, estava ligado à questão de religião. Aí nós fomos lá, conversamos com ele, mostramos que não tinha nada a ver com a capoeira, é uma dança, não tem nada a ver com religião e tal, e foi aí que ele entendeu. Aí o que nós percebemos, Cláudio? A comunidade lá é basicamente evangélica. Então como que nós, como órgão, vamos chegar lá falando de religião afro? Difícil, né? É difícil, então por isso que a gente respeita muito isso. A gente respeita muito a questão de religião. Tenta buscar o que pode ser de cada um, respeitando o limite de cada um ali. Entender que hoje, cidadão, seja ele negro, seja ele branco, ele tem direito de escolher a religião que ele quiser. O Brasil é um país laico, né? Pois é, então as pessoas... Temos uma prefeita evangélica? Pois é, a questão do movimento negro, às vezes, perde um pouco esse sentido, porque eles imaginam, porque normalmente esse movimento negro, essas discussões, elas acontecem dentro da academia. Não é desmerecendo ninguém, mas... é uma coisa muito teórica, né? Muito teórica. E a realidade é diferente. Então as pessoas, eles imaginam que todo negro, ele tem que, de certa forma, estar ligado aos cultos afro. Mas como disse hoje, os grandes frequentadores desses cultos já não são mais os negros. De repente essa troca é até uma prova da inserção do negro e da sua cultura da própria sociedade. Exato. Então a gente tem o maior cuidado em tratar essa questão. Para a gente que trabalha junto a essas comunidades diariamente, é um ponto que não se discute. A questão da religião, a gente coloca assim, a fé de cada um é dele. Se ele acha que ele tem que ser evangélico, ele vai ser evangélico, o problema dele, o católico, é a mesma coisa. Então é uma questão que a gente não toca, porque a gente sabe que a realidade é diferente do que se discute na academia. Naquela comunidade, quando nós chegamos em 2009, a gente não tinha informação nenhuma sobre essas comunidades. Na verdade, ela não tinha nem ainda a carta de reconhecimento. A gente conseguiu a carta de reconhecimento no Ministério da Cultura, através da Fundação Palmares, e a gente tinha firmado uma parceria com a FUNASA, dentro de um programa do governo federal, e eles exigiram que a gente passasse informações para eles sobre a comunidade que a gente não tinha, porque não tinha nenhum dado na Fundação. O que a gente fez? A gente fez um censo completo naquelas 4 comunidades de Conceição do Imbé, Aleluia, Batatal e Cambucá, que são as 4 comunidades reconhecidas como comunidades quilombolas. E para a surpresa geral, 94% das pessoas entrevistadas são evangélicas. Esses dados você tem todos arquivados? Todos os dados. E os outros são católicos. Não há naquele universo... Do culto afro ali. Nada, absolutamente nada. O que aí que causa estranheza aos movimentos negros que muitas vezes não conhecem a realidade daquelas pessoas. Então isso a gente trata com maior cuidado, com maior respeito. A gente não entra nessa questão, porque eu acho que não é dever nosso como poder público. Não é o intuito de catequização, né? Pois não é dever nosso, tá querendo saber sobre religião, ou está pregando religião, ou qualquer segmento. Então a gente não... A questão é muito mais de fundo social, né? Pois e de liberdade do cidadão escolher a crença dele, a fé dele. Agora, Jorge, vamos mudar um pouco de assunto para aproveitar você também a sua vertente jornalística, Jorge
já atuou em televisão, em jornal, e eu gosto de entrevistar uma pessoa que já participou do jornal impresso e também está vivenciando a realidade do jornalismo online. Eu já sou quase do online, ainda peguei um pouco, porque também já trabalhei escrevendo em outros jornais. Jorge, como que você vê essa questão da mídia online? Não só para a mídia, da migração da mídia tradicional para a mídia online, e as redes sociais que transformam hoje anônimos e não tão anônimos mais. Hoje quase todo mundo tem a possibilidade, a abertura de falar do que quer, muitos com conhecimento de causa, outros até não. Mas como é que você vê esse cenário novo com a mídia online? Olha, Cláudio, é realmente uma coisa muito nova e chegou com muita força. Eu acho que hoje o jornalismo online, eu acho que está buscando ainda a sua identidade, está buscando ainda não encontrou ainda o seu perfil exato, por ser muito novo, ainda está dando seus primeiros passos, ainda começa mas já é um instrumento fortíssimo, já é um instrumento forte de fácil acesso, muito mais fácil hoje do que o jornal impresso, que hoje qualquer cidadão que tem um computador, em 30 segundos ele está conectado com o mundo, tem todas as informações ali. É um instrumento, como eu disse ainda, está buscando uma linha que não encontrou, mas já é um instrumento fortíssimo, principalmente no que diz respeito aos blogs, porque essas informações que você encontra, por exemplo, em Facebook e tal, muitas vezes elas não são muito maturadas. Exatamente, devidamente apuradas, o cara ouviu, e quando você tem um blog e você coloca a sua cara ali, a informação que você dá passa a ser sua informação. Sim. Então você tem uma responsabilidade maior sobre aquilo. Eu acho que os blogs hoje eles começam a tomar um corpo importante, que eu acho que talvez daqui a uns 5, 6 anos vai se formar aí a maior rede de informação, possivelmente até maior do que a televisão, né? Porque hoje a televisão é mais para o entretenimento. As pessoas acabam vendo muito novela, vendo muito programa. Minisséries, né? Minisséries, não atentando muito para o jornalismo. Tanto é que a audiência dos principais telejornais tem caído muito. Bastante. O Jornal Nacional, que já teve aí 70% de audiência, hoje não chega a 30%. Então eu acho que muito brevemente essa informação online vai estar competindo muito mais próximo com o rádio, que ainda no meu entendimento é o veículo de maior comunicação, de maior rapidez no sentido da comunicação. E barato também, né? E você pode fazer quase tudo no rádio. Exatamente. Hoje você com o celular, você transmite informação de qualquer lugar do mundo. Eu lembro que o sonho meu era ouvir a Rádio Globo, porque eu adorava o José Carlos Araújo narrando os jogos e não pegava de jeito nenhum, cara. Hoje você abaixa o dispositivo lá, bota a CBN, a Rádio Globo, bota um fone de ouvido e você está ouvindo. Então eu acho que esse jornalismo online... E a nossa rádio Terceira Via TV também, né? Esse jornalismo online, ele está muito... Eu acho que daqui a uns 5 anos vai ser aí o segundo veículo de comunicação muito próximo já do rádio, pela facilidade de acesso. Agora claro. Em relação à questão do que a gente chama de redes sociais e dessa coisa mais... do anônimo, que hoje já quer também ter a sua cota à parte informativa. O Facebook eu acho que é um perigo extremo. Blog não. Blog, como eu te falei, o blog ele tem a cara de quem está fazendo. Então, se você o Facebook tem muito fake, tem muita... aquilo ali é um problema, que as pessoas não sabem, né, muitas pessoas não sabem lidar com ele. É uma coisa que invade muito a privacidade das outras. Cláudio, por exemplo, às vezes você está num determinado lugar, daqui a pouco você olha, está uma foto sua no Facebook. Sim, verdade. Sem a pessoa consultar, falar, Cláudio, eu posso tirar uma foto sua e botar no Facebook? Não, porque hoje... Aquela licença que o fotógrafo tradicional sempre pediu, exatamente, né? A não ser o investigativo, que é outra história. Um flagrante e tal. Mas hoje as pessoas fazem isso. E elas não se importam com a consequência disso. Uma foto mal tirada ou uma legenda mal colocada, mal escrita, você pode acabar com a vida de uma pessoa. Para sempre. Então, acho que é por isso que eu diferenciei muito, eu respeito muito as informações de blog, porque as pessoas que escrevem, elas estão sendo responsáveis pelo que esteja a informação correta ou não, claro, mas está na cota dela. Lógico, ela está assumindo com a cara dela. Ali. O blog é de fulano, então ele está responsável por isso. Agora, o Facebook,
eu acho uma arma extremamente perigosa quando usada para determinado tipo de coisa. Quando é uma troquinha uma brincadeirinha de ali, amigo, tá? meu amigo. Quando se trata de informação. Agora, quando se trata de informação, é extremamente perigoso se pessoas mal intencionadas estiverem à frente. Agora, Jorge, a questão, ainda dentro da evolução do jornalismo, o jornalista em si, no começo, com essa ruptura, desse surgimento de anônimos não tão mais anônimos, houve aí uma espécie, vamos dizer, de rixa entre eu sou o jornalista e o outro não é o jornalista. Que conceito de jornalismo nós temos hoje com a mídia online? É ainda o conceito do jornalismo tradicional, do jornalista profissional tradicional, ou há realmente o espaço de se respeitar de repente aqueles que não são, mas que têm uma qualidade de trabalho? É como aquele que nunca foi juiz, mas entende muito do juiz. Eu dou exemplo daquele que foi do PROCON aqui de Campos, como é que é o nome dele? Frank, nunca foi advogado, é uma sumidade dentro daquela área. Estou puxando o gancho do Frank, porque eu gosto muito do trabalho dele, para dessa atenção. Além de ser uma pessoa extraordinária. Qual é o conceito hoje de jornalista, não de jornalismo? É porque, na verdade, Cláudio, é porque o que a gente entende ainda hoje, pela visão do jornalista, é que o camarada que tem um blog, por exemplo, ele faz esse jornalismo online, assim, através de blog, ele não é um cara que vive daquilo. Né? Ele faz com outros objetivos, mesmo de informar, mas não é um cara que vive exclusivamente daquilo. Não é a fonte dele. Exatamente. E o jornalista é o cara que ainda vive, que rala numa redação, vai para lá 8 horas da manhã, sai 10 horas da noite. Então, esse é basicamente o conceito. No meu entendimento, basicamente, o conceito é esse. Né? O cara que fica ali dentro, ele dá a vida ali dentro, porque ele sabe que no final do mês é a renda que ele vai ter. E já, muitas vezes, as pessoas que fazem o jornalismo tem várias frentes. Não tem isso como profissão. E a questão do direito de resposta? Você é jornalista. Muitos casos, principalmente ações judiciais com segredo de justiça, eu tomei o cuidado de ler um pouco sobre o assunto, e muitos dizem da necessidade do jornalista se qualificar um pouco da área jurídica também. Porque às vezes a medida provisória ele fala é cautelar, às vezes é habeas corpus, ele não sabe isso, é uma dificuldade de casar o jornalismo com uma linguagem um pouco mais apropriada, porque infelizmente a área de direito dá muita matéria de jornal. Esse jornalismo hoje, diante desse imediatismo de informação, está também, na sua opinião, se preparando também para uma qualidade melhor de texto, principalmente quando os assuntos são específicos? Esse é um problema, Cláudio, esse é um problema porque tem muita gente boa entrando no mercado e tem outras pessoas que entram no mercado porque fizeram a faculdade e acham que tem que entrar no mercado de qualquer jeito e não está preparado para isso. Acho que o jornalista mesmo, ele não se forma só na faculdade. Claro. Ele já vem, né, trazendo uma bagagem muito grande para quando chegar ali já... E em relação ao jornalista mesmo, aquele cara que tem preocupação com a notícia, por exemplo, quando é uma coisa ligada à área jurídica, normalmente ele vai se formar com advogado, ele vai ligar e falar, doutor, como que eu coloco isso aqui, esse termo aqui está certo? E massificar para a área jornalística, se for muito técnico também, fica... Por isso que ele consulta que o cara que ele acha que ele sabe tudo, ele vai dar uma varada na água, é o que você falou, troca termos e tal, e isso acontece muito na área médica. Chega uma informação para o cara, você não sabe, e vai lá, bota do jeito... Aí o cara, quando ele quer passar uma informação precisa, quando ele quer passar uma informação exata, além daqueles dados que ele tem, ele vai ligar para uma pessoa da área, vai ligar para o médico, doutor, isso é assim, qual a consequência disso? E isso normalmente livra, inclusive, o jornalista de sérios problemas. Agora, só que a gente tem 4... Mas é muito comum o cara, quando ele tem essa responsabilidade, ele vai ligar para isso eu posso dar, doutor? Entendi. Entendeu? Isso vai ter problema, porque se ele achar que se o cara vai orientando, não coloca, vai dar problema. Perfeito. Vamos aproveitar esses 4 minutos para você falar do Dia da Igualdade Racial, né? A nossa data, qual é a expectativa, quais os projetos, o que tem para essa data? Essa data é uma data importante, a gente está fechando uma programação para comemorar o dia de Zumbi, da morte de Zumbi. Mas a gente tem, Cláudia, que a gente não vai ter tempo de falar, mas a gente tem aqui na nossa região um personagem que, mantendo as devidas proporções, ele é tão importante quanto o Zumbi. Quem é? É o Carucango, que nós transformamos a história dele em livro, que eu estou trazendo para vocês aqui e está à disposição. Eu vou pedir a Everaldo para colocar no universo do lá na Fundação Zumbi dos Palmares.
E a história dele é uma história fantástica. Ele teve um fim muito parecido com o Zumbi. E no dia 25 agora de novembro, a gente vai estar lá colocando lá no quilombo dele uma placa de reconhecimento dele como personagem histórico da nossa região, que é um personagem assim, fantástico. Eu convido as pessoas a conhecerem mais um pouco da história dele, do Carucango, que a gente vai continuar tendo o Zumbi na memória. E também é bom frisar sempre que a história do Zumbi, a história do Quilombo dos Palmares não começa com o Zumbi. O Zumbi é um personagem que ganhou corpo pela resistência dele. Mas a história começa lá atrás, com um cidadão chamado Gangazumba, que foi quem idealizou o Quilombo dos Palmares e que fez aquilo ali uma verdadeira resistência ao domínio do branco, né, sobre a vida dos negros. Mas, de qualquer forma, essa data é relacionada ao Zumbi. Mas eu queria, então, nesse período, fazer homenagem aos três. Ao Gangazumba, que teve a ideia de criar o Quilombo dos Palmares, ao Zumbi, que foi a grande resistência, né, a tudo isso, e ao Carucango, que na nossa região ele teve uma participação fundamental para que as coisas tomassem outro corpo. É uma história bonita, Cláudia, é uma história muito interessante, eu não sei se eu vou conseguir resumir isso aqui em 20, 30 segundos, mas o Carucango, ele veio de Moçambique, ele foi para uma fazenda aqui próximo a Campos, ali em Conceição de Macabu, e ele não aceitou nunca a escravidão, ele nunca aceitou nem falar o português, e o sonho dele era voltar para Moçambique. Ele conseguiu, né, mobilizar toda essa região. Ele montou o maior quilombo aqui. A gente estima que tenha, no quilombo dele, tivesse mais de 1.000 a 2.000 negros. E quando quando isso começou causando um sério problema econômico para a região, para Campos, São João da Barra, toda essa região aqui, Macaé, foram buscar uma milícia no Espírito Santo, uma milícia fortíssima, que tentou por várias vezes invadir o quilombo dele. Não conseguiu. Da última vez que trouxeram o que havia de mais moderno em armamento, que eram os canhões, o Carucango, ele conseguiu negociar para que as mulheres voltassem para as fazendas, e nessa negociação ele mandou que os mais jovens fugissem, atravessassem a serra e viessem ali para essa região onde é Conceição do Imbé, Batatal, aquelas comunidades tiveram origem aí. Então, eles invadiram o quilombo do Carucango, mataram o Carucango, colocaram, em cada município tinha um pedaço dele, um braço em um perna no outro e tal. E no quilombo do Carucango havia uma regra seguinte, que as mulheres não deveriam engravidar. E só que ele não tinha conhecimento que a mulher dele estava grávida durante a invasão. Então ela foi para uma fazenda, e nessa fazenda ela teve uma filha. Essa filha, quando aos 2, 3 anos, ela foi trocada por alguns bezerros, por uma família aqui em Ponta Grossa dos Fidalgos, né, e uma fazendeira chamada Merecena do Espírito Santo. E essa menina foi crescendo, foi ficando bonita, e havia aqui em Campos um vigário chamado Vigário João Carlos, que ia muito nessa fazenda, e essa senhora, a dona Merecena, tinha uma dívida de jogo com o Vigário João Carlos. E o Vigário João Carlos falou assim: olha, não precisa me pagar não, dinheiro não, dessa menina aí, que era a Justina. E trouxe a Justina aqui para a casa paroquial na cidade, que onde é hoje, ali onde funciona a Justiça Federal. E trazendo essa menina para cá, ele manteve com ela uma relação, que a gente não sabe se forçada, mas a gente acaba acreditando que foi uma relação consentida. E dessa relação nasceu um menino. E a esse menino eles deram o nome de José do Patrocínio. Então, uma história muito bonita, uma história que a gente... Que daria um outro programa. Pô, com certeza, cara. É uma história porque a gente vai lá atrás. Se o Carucango descobrisse que a mulher dele estava grávida, ela teria que abortar. E ela, abortando... Tudo quando tem que acontecer, tudo tem que acontecer certinho. E salvou a gente de ter um grande livro. Muito obrigado pelo seu carinho. Acho que foi uma entrevista muito interessante, cultural, principalmente. E o grupo de comunicação está à sua disposição. Olha, Claudio, eu que agradeço o convite, estou às suas ordens. Para mim é uma honra estar aqui no seu programa. Quero aproveitar aqui para mandar um grande abraço para o seu pai. Obrigado. Que é uma figura que eu tenho o maior respeito, conheço há muito tempo. E desejar a todos aí um grande dia. Perfeito. Estamos terminando mais um programa Polêmica e até semana que vem.
Obrigado.